No coração da Amazônia, ergue-se uma força estratégica e vital para o desenvolvimento da região norte do Brasil. É a região metropolitana de Manaus, uma unidade político-administrativa formada por 13 municípios, conectados por desafios comuns e por uma visão compartilhada de progresso. Instituída pela Lei Complementar número 52 de 2007, a região metropolitana de Manaus tem uma área territorial de 127.288 km². Além da capital Manaus, a RMM é composta pelos municípios de Iranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Altazes, Careiro Castanho, Itapiranga, Manaquiri e Silves. Um dos objetivos da criação da região metropolitana de Manaus foi a necessidade de criar políticas públicas e serviços de interesses integrados entre os municípios para facilitar o planejamento territorial e potencializar os recursos disponíveis para atender a população amazonense. Mas, independente de qualquer coisa, o que essas cidades têm em comum é um detalhe muito importante. São cercadas pela exuberância da floresta amazônica e se desenvolveram dentro do maior ecossistema tropical do mundo. Então, que tal dar uma volta pelas principais cidades que compõem a região metropolitana de Manaus, saber como elas se desenvolveram no meio da floresta e o que elas têm a oferecer? Entre rios gigantes e segredos milenares, nasceu uma cidade única. Seja bem-vindo a Manaus, a mãe dos deuses. A capital do estado do Amazonas é o centro pulsante da região metropolitana de Manaus. A cidade concentra 84% da economia e 64% da população de todo o estado. É uma metrópole que alia a tradição amazônica, a modernidade e a inovação industrial. Manaus, a sétima capital mais populosa do Brasil, ela é também a maior cidade de toda a região norte e centro-oeste do território brasileiro. Além do mais, ela tem uma característica sui generis. É a única das grandes capitais que possui mais da metade da população do estado. Isso faz com que as mazelas encontradas em Manaus e na sua região metropolitana se avolumem. Nós observamos um imenso êxodo do interior para a capital, além do que vários irmãos vindos do Nordeste, do Sul, se instalaram na cidade por conta do exitoso caminho do polo industrial de Manaus. E aí é evidente que os problemas acabam se avolumando. É claro, cada vez mais existem polos de pesquisas, as universidades presentes tentam alcançar um desenvolvimento sustentável, e eu diria que esse é um dos grandes desafios que nós temos pela frente. Tudo isso a gente tem que acrescentar a tentativa de preservar ao máximo o meio ambiente, e se formos comparar a região metropolitana de Manaus, o estado do Amazonas com os demais estados do Brasil, nessa questão do desenvolvimento sustentável, nós vamos observar que nós fizemos o dever de casa. Instalada à margem esquerda do maior afluente do rio Amazonas, Manaus é a cidade onde as águas do Rio Negro se encontram, mas não se misturam com as águas barrentas do rio Solimões. É o encontro das águas, um presente da Mãe Natureza que flui por cerca de 6 quilômetros em frente à cidade, um dos maiores fenômenos fluviais do planeta. A cidade repousa sobre a porção mais antiga da Amazônia Ocidental. O território foi moldado há milhões de anos pela formação sedimentar da Bacia Amazônica, um solo geologicamente antigo,
carregada de histórias e raízes profundas. Na história da humanidade, o surgimento de Manaus está ligado à cultura dos povos originários. O principal deles é o povo Manaó, que habitava a região antes da colonização. Eles contam que, nas margens sagradas do rio, antes que o tempo tivesse nome, vivia um povo que falava com as águas, ouvia o canto das aves e celebrava os ventos. Eram os Manaós, filhos da mata e das águas, senhores da pesca, exímios agricultores e sábios navegadores das águas escuras do Rio Negro. A terra sagrada eles deram o nome de Mãe dos Deuses, onde viviam em paz com a natureza. Mas os colonizadores europeus chegaram e tudo mudou. Trouxeram espelhos, doenças, a escravidão. A Juricaba, o guerreiro com os olhos de tempestade, não aceitou o cabresto branco e lutou para livrar seu povo da escravidão e da morte. Quando foi capturado, não se rendeu. Prisioneiro, olhou para os céus e sussurrou: "O rio me espera", e entregou seu corpo às águas do Amazonas. Diz a lenda que ainda hoje, nas noites de neblina, pode-se ver a Juricaba em uma canoa, navegando livre, guiando os espíritos guerreiros que se recusam a ser esquecidos. Tinha uma aversão muito grande à questão indígena. Depois do Tratado de Madrid, 1750, eles ganham essa região. E aí tem todo o investimento da Dona Maria I, e o Pombal faz uma política de investimento na Amazônia, de conhecimento mais profundo. É quando vem o Alexandre Rodrigues, meio para levantar, para saber o que tem e o que não tem. E há toda uma política de valorização da lusitanização, porque então a nova política de lusitanização era que as pessoas lessem, falassem e escrevessem, se possível, um português. E é quando eles começam a forçar a construção dessas vilas para obrigar que os indígenas ficassem na vila, constituíssem família, e muitos foram trazidos à força para se manter nos lugares. Então essa questão indígena foi muito maltratada e apagada, porque havia toda uma política, a política de colonização, que sufocava, proibia a fala, o costume, tudo na cidade. Mesmo aquilo que eu estava falando há pouco, da cidade que falava em Egatu e tinha suas tradições, a partir de 1862, por aí, nós vamos ter os primeiros códigos de posturas, onde está lá que é proibido estender roupa, de fazer uma série de coisas na cidade que eram hábitos, a casa de palha ou de madeira, atirar flecha na cidade. Então é porque que ainda havia isso, andar nu, tomar banho nu da beira do rio antes das 6 da tarde, não podia. A herança deixada pelos Manaós se tornou a cidade em que vivemos hoje. Mas na história de sua formação, Manaus já teve vários nomes. Inicialmente, chamava-se de Lugar da Barra, num pequeno povoado que surgiu ao redor do Forte de São José da Barra do Rio Negro, fundado em 1669. Em 1832, virou Vila da Barra. Em 1848, passou a ser chamada de Cidade da Barra de São José do Rio Negro. Aquele vilarejo insignificante, que era mencionado no século XIX, que ele vem desde o século XVIII, final do 1669, século XVII, né? E aí, esse período, quando teria sido fundada uma fortaleza, que a partir dela teriam constituído, trazido diferentes etnias para formar um grupo ali, um pequeno vilarejo com o objetivo de explorar
os braços e o material, a natureza, a madeira, enfim. E só que era um lugar praticamente esquecido. Em 1856, após o Amazonas tornar-se independente do Grão-Pará, adotou o nome com raiz indígena, Manaus, em homenagem à tribo dos Manaós, cujo nome significa Mãe dos Deuses. A partir daí, a cidade se consolidou como centro político, econômico e cultural da região. Quando o Brasil se torna independente de Portugal, se modifica o nome das vilas e aí propuseram logo em seguida no Código Penal que o lugar da Barra se chamasse Manaus. Manaus escrito com O, mas com a mesma pronúncia, a fonética não muda. No século XIX, a cidade, que antes era apenas um povoado, com economia baseada no extrativismo e na pesca, e infraestrutura modesta, se transformou radicalmente. O desenvolvimento de Manaus aconteceu entre 1870 e 1910, durante o ciclo da borracha. Nesse período, a cidade era chamada de a Paris dos Trópicos e se tornou um dos principais centros econômicos do Brasil, exportando milhares de toneladas de látex e recebendo influências europeias. A riqueza gerada permitiu a construção de infraestrutura moderna, ruas pavimentadas, iluminação pública, água encanada, bonde elétrico e edifícios de luxo, como o Teatro Amazonas. É só a partir da década de 1880 que nós vamos ter uma quantidade significativa de obras públicas, as principais, as primeiras obras de alvenaria destacadas, quer dizer, com exceção da Igreja Matriz, que é a única que está fora, que começa em 1850 e termina em 78, mas mercado, palacete, palácio, ginásio amazonense e outras, não chega a 10 as obras destacadas desse período. E são essas obras que vão marcar o período provincial. Inaugurado em 31 de dezembro de 1896, durante o governo de Eduardo Ribeiro, o Teatro Amazonas é a herança de riqueza e de luxo deixada pelo ciclo da borracha. Na época, o Teatro Amazonas era a maior casa de ópera da Amazônia e um dos mais belos do Brasil. Com uma arquitetura renascentista, o Teatro Amazonas foi construído com materiais importados da Europa, como mármore de Carrara, lustres franceses e ferro escocês. A cúpula colorida é formada por 36 mil telhas nas cores da bandeira do Brasil. Antes da construção do teatro, a atividade teatral já promovia o comércio, uma série de movimentos na cidade, dos bares, lojas, circulação, hotel, várias outras questões. Ele acaba sendo o símbolo daquele período, porque ele vai representar a riqueza, a cultura, uma série de outras questões, mas tudo porque ele pode render, basicamente. Sem isso, não teria como sustentar ou investir. O declínio da cidade começou após a concorrência da produção de borracha asiática, especialmente da Malásia, a partir de 1910. A cidade enfrentou um período de decadência econômica e estagnação, com a redução de investimentos e migração de parte da população para outras regiões. Mas o século XX chegou. Com ele veio a modernidade. A partir da década de 1960, com a criação da Zona Franca de Manaus, a cidade voltou a crescer. O modelo econômico atraiu indústrias, gerou empregos e impulsionou a urbanização. Manaus se modernizou e no final do século XX, a cidade já era a metrópole regional que conhecemos hoje. Combinando sua riqueza histórica com o papel estratégico na Amazônia brasileira e a convivência harmônica com o meio ambiente, a cidade é referência em ecoturismo e preservação ambiental. A cultura local reflete a diversidade das influências indígenas, nordestinas e caboclas, especialmente na culinária. A Praia da Ponta Negra é um dos cartões postais mais emblemáticos de Manaus, localizada às margens do Rio Negro, na zona oeste da cidade. É uma praia fluvial urbana com cerca de 2 quilômetros de orla, que se destaca pela beleza natural e infraestrutura moderna. É um lugar onde o pôr do sol sobre o Rio Negro pinta o céu com tons dourados e laranjados, um espetáculo que emociona.
Além da capital do Amazonas, a região metropolitana de Manaus também concentra outras cidades ricas em belezas naturais que aliam preservação ambiental com progresso. Vamos conhecê-las? À sombra das árvores gigantes da floresta amazônica e entre o eco das águas que despencam das pedras, nasceu uma cidade que carrega história, natureza e transformação. Sejam bem-vindos a Presidente Figueiredo. Localizado no quilômetro 107 da BR-174, principal via de acesso entre Manaus e Boa Vista, Presidente Figueiredo foi criado oficialmente em 10 de dezembro de 1981. A cidade, que recebeu o nome em homenagem a João Batista de Oliveira Figueiredo, último presidente do ciclo militar, era a morada ancestral dos povos indígenas, guardiões silenciosos da floresta intocada. A terra era habitada há séculos pelos Waimiri-Atuari, donos de um dos maiores territórios indígenas preservados da região. O povo ancestral perdeu território durante a construção da BR-174 e da usina hidrelétrica de Balbina. Hoje, Presidente Figueiredo é um dos destinos turísticos mais surpreendentes da Amazônia. É um atrativo bastante interessante que muitos turistas só conhecem Presidente Figueiredo quando estão aqui. Então é um turismo diferenciado, as cachoeiras. Os turistas, quando chegam, graças a Deus, eles ficam encantados. Tipo assim, na Amazônia tem cachoeiras, então o Presidente Figueiredo faz uma grande parcela para o nosso turismo local. Quem chega aqui encontra cachoeiras majestosas como as Frama e a Caverna do Maruaga, batizado com esse nome em homenagem a um grande cacique Waimiri-Atuari. Visitantes de vários países vêm de longe conhecer o local, considerado um refúgio espiritual e natural, cercado por cachoeiras e vegetação exuberante, um verdadeiro santuário da floresta. Meu pai já veio aqui e quis me trazer em uma viagem de férias com a família. Ele conhece bem e quis me mostrar essa beleza que existe aqui na Amazônia. Na cidade, as corredeiras de Urubuí atraem visitantes que ficam encantados com a força da natureza. O que eu gostei deste lugar foi a natureza. E a natureza, eu já gosto muito de tudo. Gostei das árvores, das plantas, eu gosto de flores, sabe? É um lugar lindo e especial. Além disso, o que eu apreciei esta manhã foi descobrir as grutas. Foi especial porque era uma caverna de difícil acesso. A Secretaria de Turismo está muito preocupada em desenvolver da melhor forma possível os serviços que é oferecido tanto do trade turístico. E a gente está com uma parceria muito forte com a Amazonas Tour e recentemente tivemos uma reunião com o Ministério do Turismo onde a gente está criando polos turísticos. O que isso significa? Regiões como Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva é um polo. Alto Solimões, outro polo, Baixo Rio Negro. Então a gente vai fazer, dentro dessa governança, um novo projeto para trabalhar o segmento do turismo, principalmente aqui na região metropolitana. E é fundamental que toda a cadeia produtiva, todo o segmento do turismo esteja preparado para isso. Essa é a história de uma cidade que pulsa entre o passado e futuro, onde a natureza é protagonista, que cada trilha leva a uma descoberta. Nas margens do poderoso rio Solimões, onde o céu encontra com as águas e a floresta sussurra histórias antigas, repousa uma cidade que encanta pelo nome e fascina pela alma. Sejam bem-vindos a Manacapuru. Conhecida como a Princesinha dos Solimões, Manacapuru fica localizada a 93 quilômetros de Manaus. A terceira cidade mais populosa do Amazonas, foi fundada em 1786. Essa joia amazônica floresceu da força do povo indígena Mura, que se estabeleceu em forma de aldeia e fincou suas raízes. Seu nome, que em tupi significa flor matizada, já anuncia a beleza que revela em cada canto. Seja nas festas vibrantes, nas praias de água doce ou nas tradições que resistem ao tempo, Manacapuru encanta.
Além de sua rica natureza, a cidade tem potencial ecoturístico, com economia baseada no comércio, agricultura, pesca e turismo. É um importante ponto de integração regional ligada a Manaus por rodovia e ponte. A pouco mais de 38 quilômetros da capital, cruzando a imponente ponte Rio Negro, está Iranduba. Fundado oficialmente em 10 de fevereiro de 1988, quando foi elevado à categoria de município, Iranduba se destaca como polo oleiro, concentrando várias indústrias desse setor. Mas apesar de ser um município recente, a cidade de Iranduba tem muita história para contar que remonta às ocupações indígenas pré-colombianas. Antes da chegada dos europeus, a área era habitada por vários grupos indígenas, entre eles o Sateremaué e Tucano. Achados arqueológicos indicam a presença de caçadores-coletores entre 7510 a.C. e 2550 a.C. Estudos indicam que a partir de 300 a.C. surgem os primeiros grupos ceramistas na região. A cidade tem um importante apelo histórico e arqueológico. É nela que repousam as ruínas do antigo distrito de Paricatuba. O prédio histórico foi construído em 1898 para abrigar imigrantes do ciclo da borracha. O que hoje são ruínas reconhecidas como patrimônio histórico e material do Amazonas já foram sede do Liceu de Artes e Ofícios, casa de detenção e hospital para tratamento de hanseníase. Mas, como tudo da Amazônia, a cidade não é caracterizada apenas pelo fator arqueológico. Ela é envolta em um dos mais belos cenários naturais da região, que se mistura com a história e a cultura do povo. Em Iranduba, os caminhos passam pelas lindas Vitórias Régias do Parque de Janauari, pelas grandiosas salmeiras de 70 metros de altura e a riqueza da biodiversidade e paisagens únicas encontradas ao longo do Rio Negro. Um lugar que fascina pelo contato com a natureza. É bacana, né? A gente não tem a oportunidade de conhecer isso, né? Então a gente tem uma riqueza muito grande aqui no Amazônia que fica escondidinha, né? Parece que a bateria faz recarrega. A região metropolitana de Manaus é um mosaico de paisagens, culturas e histórias que pulsam em sintonia com a força da Amazônia. As cidades encantam e convidam ao turismo histórico, etnográfico e ambiental. Cada cidade guarda uma identidade única e exerce um papel vital na riqueza cultural do Amazonas.